A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. A palavra de Deus tem orientação, estou rouca. A palavra de Deus tem orientação em todas as áreas para a nossa vida. Estamos trabalhando no livro de Jó. Hoje vamos falar em Jó 21, do 1 ao 6, passamos por Ruth 1, do 1 ao 5 e Provérbios 16, 1, onde o tema é: quando não entendemos, entregamos na mão do Senhor. Às vezes a gente não entendemos situações que a gente passa, que vamos passar, ainda a gente não sabe. Mas quando a gente passa situações que chocam, a gente não entendemos. Mas lá na frente a gente vai entender. Porque lá em João 13, 7 diz assim: o que eu faço hoje, tu só entende amanhã. Então, o que Deus permite hoje, a gente vai entender amanhã. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Jó 21, do 1 ao 6. O melhor consolo que você me podem dar, vocês, é escutar com atenção as minhas palavras. Veja que Zofá tinha atacado novamente Jó, dizendo que ele era mau. Lembra ontem? E que ele não ia sobreviver. Aí aqui Jó fala que a melhor coisa que eles tinham a fazer é escutar as palavras de Jó. Só escutar. Porque na hora da dor, só sua companhia é o suficiente. Tenha paciência enquanto eu falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Veja que ponto estava a situação. Jó jamais imaginaria que ia passar por aquilo. Mas ele disse: olha, tenha paciência. Deixa eu falar, depois vocês podem zombar de mim. Eu vejo aqui já um homem forte, porque em tudo que estava passando, era para ele estar numa depressão profunda. Mas não, ele estava ali conversando, mesmo mostrando sua situação, tirando força de onde não tinha, porque essa força vinha de Jesus, vinha de Deus, vinha do Espírito Santo. Porque quando eu e você passa por situações, fala, ri, conversa, está na casa de Deus, é porque a nossa força não vem da gente. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando a gente é fraca, é que é forte. Não esqueça isso. Não é de nenhum ser humano que me queixo. E é por isso que estou tão impaciente. Quer dizer, ele estava impaciente porque quando é o ser humano se resolve. Né? Mas a situação dele, só quem poderia resolver era Deus. E muitas vezes nós estamos assim. Mas nessa hora que a gente tem a graça, a força do Senhor. É nessa hora que a gente vai para a casa dele adorar. É nessa hora que a gente não questiona quando não vê solução. A gente anda com Jesus e ele anda conosco. Se vocês olharem para mim, porém, a mão na boca assustada. A mão na boca assustados. Ele quer dizer, olha, se vocês olharem para mim, eu sei que vocês estão assustados, estão botando a mão na boca, estão sem palavra. Mas só me escute. Porque Jó passava por uma situação de calamidade da sua vida. A calamidade estava muito grande, a perca, a enfermidade. Não tinha explicação para aquilo. E você pode passar por situações que você está dizendo, mas onde eu errei? Né? E não tem explicação, mas amanhã vai ter. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado. E o meu corpo todo treme. Veja, ele diz, quando eu penso no que me aconteceu, o meu corpo fica todo trêmulo, eu fico perturbado. Por quê? Porque às vezes passamos por situações que jamais imaginaríamos que ia passar. Mas essas situações é necessária para amadurecer, para aprender a fechar a boca, para aprender a não confiar mais em todo mundo, para aprender a selecionar, peneirar quem anda com você. Então o Senhor mostra as coisas no meio das adversidades. Não é para você ficar trancada no quarto, desesperada, revoltada, sem falar com ninguém. Claro que não. É um aprendizado de vida. Olha o que aconteceu aqui com Noemi, Ruth 1, do 1 ao 5. Lembre-se do tema. Quando não entendemos, entregamos na mão do Senhor. Porque já estava reclamando, estava perturbada, era natural. Era muito natural. Mas existem momentos que eu e você passam, nem é um terço do que ele passou. E já quer se desesperar. É a paz de Cristo que tem que andar comigo e com você.
Porque se você tem responsabilidade com o Senhor, se você faz seu culto doméstico, se você luta para ser fiel, o Senhor vai estar com você em qualquer situação. Ele não quer o teu mal. Isso aí tem uma finalidade, tem um propósito. Amanhã você vai sair mais forte disso tudo e vai amadurecer. Ruth 1. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. É natural que às vezes a gente saia da nossa terra natal para ir para outro lugar. Ah, mas ele está dando para quê? Para trabalhar, juntar um dinheiro e depois retornar. Não é verdade? Porque todo mundo tem sonhos, tem projetos. Às vezes o lugar que você mora não é tão evoluído, não tem aquilo que você deseja. E veja que aqui, em Belém, é a terra do pão, mas estava em crise. Lembra do coronavírus que deixou o mundo em pano, em crise? O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quileon. Essa família era de Eufrates, um povoado que ficava perto de Belém, de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Vocês vão ver que tem hora que eu tenho dificuldade de ler. Por quê? Porque essa Bíblia é minha, eu gosto mais de pregar nela, é da linguagem de hoje, mas a letra é pequena. Eu tenho muita dificuldade em letra pequena, mesmo usando óculos, ele está totalmente em dia. Você veja que a família, a esposa, o esposo e os 2 filhos foram embora para Moabe, porque ali estava dizendo que estava um lugar próspero. Humanamente falando, é natural a gente fazer isso. Eu já fiz, eu já passei 2 vezes, 2 tempos em Brasília. Por quê? Porque eu queria, né? Eu e meu esposo queria juntar um dinheiro, ter algo melhor lá na frente. Então isso é normal, né? Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com seus 2 filhos. Veja, numa cidade estranha, Elimeleque, seu esposo, morreu, Noemi ficou com os 2 filhos. Já ficou mais difícil, mas tinha os 2 filhos, provedor da casa, né? Que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra, Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malion, Quileon também morreram, Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Então a situação de Noemi piorou, porque ela foi para um lugar para trazer recursos, como a sua cidade, né, o seu país, estava em dificuldade, estava num caos. E ali, depois de 10 anos, antes morreu seu esposo e agora morreu seus 2 filhos. Quer dizer, ficou numa situação de sem, como é que eu posso dizer? Sem projeto, né? Sem sonhos. Mas isso acontece. Aí você e eu pode dizer, como eu já disse, porque ela não orou antes de ir? Muitas vezes a gente faz isso, a gente faz algo e não ora. E ela não imaginou que ia perder toda a sua família ali. Mas, diante de qualquer luta, de qualquer sofrimento que a gente passa, lá na frente tem o melhor. Não é Beto que está falando, é a palavra. Quando você vai ler Ruth todinho, você sabe, você vai ver que Noemi volta para a sua terra, né? Uma das suas noras vai embora, não quer voltar com ela, se despede, mas Ruth se apega a Noemi e volta para Belém. Só que ali, no meio de toda aquela dor, houve um grande propósito. Ruth casou-se com um parente que era um latifundiário, um fazendeiro, Boaz, e deu um neto a Noemi. E Noemi terminou sua velhice ali, com seu neto e sua nora querida. Então, mesmo diante de toda a dor, teve o quê? Teve um consolo, teve um final bom. A Bíblia diz que é melhor o final do que o início. Então, se você está passando por alguma coisa, tenha calma. Porque depois da dor, da situação difícil, vai vir a vitória. Olha o tema. Quando não entendemos, entregamos na mão do Senhor. Jó estava ali angustiado, perturbado? Estava. Jó estava enfermo? Estava. Perdeu seus filhos? Sim. Estava com uma mulher que não tinha uma visão espiritual? Estava. Mas também a situação dela não era fácil. Perdeu 10 filhos, mas estava ali do lado dele.
independente da situação, da forma dela agir. Porque o Senhor, Ele está comigo e com você, e Ele sabe até onde você suporta eu. Tudo tem uma finalidade. Noemi voltou amarga, ela disse, não me chama mais Noemi, mas me chama Mara, porque significava amargura, porque o Todo-Poderoso, né, descarregou a mão dele sobre mim, não foi isso. Morte acontece. A gente não sabe diante do nosso dia, dos queridos, antes querido nosso, a gente não sabe. Mas sabemos que ninguém vai ficar aqui para sempre. É fato que não é fácil perder o esposo e seguir dos filhos, ficar só. Mas você só e eu só com Jesus, com Deus, somos maioria. E Noemi também. E o Senhor já estava no meio de tudo aquilo, preparando para ela um futuro abençoado, mesmo com as percas. E Jó teve percas, mas era uma ação de Satanás, era. Mas ia chegar uma hora que Deus ia dar um basta naquilo, como deu. Então, aqui em 16, para terminar, capítulo de Provérbios 16, veja o que diz. As pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus que dá a última palavra. Ruth fez plano, com certeza, com seu esposo, Noemi também, com seu esposo, seus filhos, mas a última palavra foi de Deus. Todos os dias, Jó oferecia sacrifício ao Senhor pela sua família, mas o destino de Jó, a última palavra, foi do Senhor. A última palavra da minha vida e da sua, nosso futuro, está nas mãos do Senhor. Então, quando não entendemos, entregamos tudo na mão do Senhor. Agora, nada de se desesperar. Nada de achar que o mundo acabou, porque o mundo não acabou. Quando a gente passa por uma dificuldade, uma decepção, a gente vai entendendo e orando que a gente precisava amadurecer. Veio de uma forma difícil, veio. Mas para aprender a saber administrar muitas vezes a nossa casa, a nossa vida. E aí, sucessivamente, várias coisas. Então, se você não está entendendo muita coisa, não murmure. Não se desespere. Não é fácil dizer não se desespere. Quando a dor chegar, vá louvar, vá orar, vá ler a palavra, jejue pela sua vida espiritual. Porque tudo que aconteceu na vida de Noemi foi horrível, foi, mas teve um final feliz. A gente ainda está no capítulo 21 de Jó, mas a gente já sabe que o final de Jó vai ser abençoado. E lembre-se de provérbio. Você pode fazer seus planos, mas é o Senhor que dá a última palavra. Então não te desespera. Está tudo na mão do Senhor. Amém? Seja financeiro, seja qual for. Tudo Ele resolve. Ele não quer desespero, Ele quer confiança, Ele quer fé, Ele quer calma, Ele quer prudência. Porque no meio do caos não é hora de se desesperar. É hora de respirar fundo e clamar por Jesus e ter calma com a calma dele, a paz dele. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.